Olá, gente, como vocês estão? Aqui é a Mika, espero que estejam bem. Eu não estou muito. Eu fiz um vídeo ontem e aí é óbvio que como é que eu ia editar aquele vídeo, entende? Eu tava com uma cara de drogada e aí eu não sei se esse é só o meu julgamento, entende? Mas eu penso assim, às vezes a pessoa fica tão distraída, de novo, o passarinho aqui, mesmo passarinho de ontem. Às vezes você fica tão distraído com a cara da pessoa que você não consegue ouvir. Aí eu falei, cara, não é nem uma questão do meu julgamento, é a questão que realmente o nível de erro é tão supremo nos vídeos que eu faço, que eu acho assim, que quem tá nesse canal e ficou, não é nem porque o conteúdo é bom, é porque gosta de mim. Então eu agradeço quem tá aqui ainda, sabe? E aí, por que eu decidi trazer esse vídeo? Não é nem por uma questão de que eu queria, é por uma questão, eu acho, de necessidade pública. Eu vim trazer esse vídeo com algumas variáveis em relação ao que você pode estar passando que está te fazendo ficar muito ligado, extremamente conectado com essa pessoa que você considera sua chama gêmea. E aí eu acho importante colocar essas variáveis porque muitas vezes a gente esquece, às vezes a gente não se dá conta, ou não tem mesmo conhecimento suficiente ou espiritual, quer que seja, e até o conhecimento não espiritual, né, a gente fica tão imerso no conhecimento espiritual que a gente esquece de um monte de fatores extra sobrenaturais, certo? Que, obviamente, influenciam o fato de você estar ligado de uma forma codependente e tóxica com essa pessoa. E aí, junto com essas variáveis, eu também estou trazendo sugestões, tá? Do que você pode fazer. A primeira variável, energia sexual. Por que eu não coloquei aqui outros tipos de energias, como, por exemplo, energia emocional, o que é que seja, nessa relação do cordão etérico que a gente forma com as pessoas, né? Porque a energia sexual, gente, ela é uma das, se não a primeira, energia mais forte que a gente tem quando se conecta com uma pessoa. Obviamente, porque a energia sexual, ela é a nossa fonte de vida. Então, literalmente, toda vez que a gente tem, nem precisa ser um ato sexual, mas nós temos um contato desse gênero, né, de sexualidade com uma pessoa, a nossa ligação com essa pessoa se torna mais forte. E aí é importante frisar aqui que, se vocês forem realmente chamas gêmeas, saiba que chamas gêmeas têm cordões etéricos muito fortes, obviamente. Então, se você está tentando sair da conexão com essa pessoa, se desligar dessa pessoa e não consegue, e até vice-versa, o que acontece é que muitas vezes você, sem saber, está sendo conectado por uma energia sexual. Principalmente aí, tô falando para chamas gêmeas que já tiveram um relacionamento sexual com essa pessoa, um relacionamento, quer que seja, e a energia sexual, ela deixa resquícios, resquícios de memória energética, e demora um tempo para se esvaziar. E até quando você não tem mais pensamentos e não quer mais ter esse contato com essa pessoa, você pode perceber, você sente uma atração ainda acontecendo, física, ou então até em sonhos você tem, tipo, que eu falei, esses restos que ficam, continuam perpetuando a ligação afetiva com essa pessoa. Então vocês têm que tomar cuidado, principalmente aí quem tem a libido mais alta. Se vocês estão tendo pensamentos lascivos, ou se vocês ainda têm esse tipo de conexão, ou foi muito recente, saiba que demora mesmo um tempo para isso nem se acalmar, é realmente se esvaziar. Vocês não precisam ficar encucados em relação a é porque eu ainda gosto dessa pessoa, é porque a energia sexual realmente ela traz vida. E quanto mais você fica nessa energia sexual e alimentando ela, mais ela fortalece a relação que você tem com essa pessoa, entende? Então você tem que tomar cuidado com isso e o que eu recomendo nesse caso faça um detox, tá? Limpe a sua energia sexual, principalmente se foi o caso de ter uma conexão sexual, você ter uma relação com a sexualidade desequilibrada e da outra parte também. Eu acho que eu vou falar isso. Da última vez que eu espero que essa pessoa nunca venha a esse canal e não esteja vendo esse vídeo. Mas a última vez que eu vi essa pessoa, eu tava lá de boas e eu só fui dar um abraço e eu senti que a energia sexual desequilibrada dessa pessoa. E aí eu fiquei uma semana eu senti o desequilíbrio em mim também. Isso tem que tomar cuidado porque as chamas gêmeas, né, até num mínimo contato de afeto, vocês já têm uma ligação muito grande. Então, assim, é importante que até os dois estejam limpos para não causar esse tipo de ligação em momentos que não é propício, sabe, vocês estarem juntos. Segundo ponto, contratos kármicos. Pra quem aí estiver falando, perguntando se chamas gêmeas podem ter contratos kármicos, é uma coisa
É difícil, sabe? Porque a gente já tem certos significados associados aos rótulos, né? Mas sim, é possível. Até porque, primeiro, gente, chama gêmeas, elas não são. Não tem privilégio no plano divino, entende? Não é a passe VIP, quando eu conheci minha chama gêmea, eu estou completamente dissolvido do ego, somos pessoas perfeitas, quando eu estou na presença dela. Não, gente, o seu ego não some simplesmente porque você está na presença da chama gêmea. O que acontece é, vocês, provavelmente, estando em um estado de permissão e de maior entrega, vocês sentem uma conexão maior com suas dimensões superiores. Mas isso não significa que a dimensão inferior, nossa, sumiu. Desapareceu do nada. As sombras não somem do nada, gente. Os nossos defeitos não somem do nada por causa da chama gêmea. Então, o que faz as pessoas pensarem que chamas gêmeas não podem gerar karma uma com a outra? Sendo que, inclusive, nós temos liberdade de escolha, livre-arbítrio. Então, gente, isso é uma questão de lógica, inclusive. E eu tô falando aqui de que contratos kármicos podem estar afetando o fato de você estar se ligando com essa pessoa, porque eu tive um dia eu pedi uma explicação, sabe? Eu senti que eu precisava de uma explicação acerca desse conteúdo, porque ficar vendo esses vídeos, os conteúdos que tem aí, pra mim não estava me satisfazendo as minhas perguntas, e aí eu pedi pra eu ver uma palestra ou, sei lá, alguma casa astral que fale sobre isso de uma forma que seja realmente profissa, entende? Profissa. E aí, de fato, no dia seguinte eu tive a relembrança em sonho, não sei se foi uma palestra que eu vi, mas passou na minha cabeça um vídeo assim, que mostrava a explicação das chamas gêmeas. E daí o que tinha nessa explicação do astral? Tinha uma parte que mostrava os aprendizados difíceis das chamas gêmeas. Não que isso seja parte do caminho, mas mostrava o que acontecia com muitas chamas gêmeas, né? E ali estava mostrando todos os tipos de desvios, né, que podiam acontecer quando as chamas gêmeas não conseguiam lidar com certos aprendizados que elas tinham que passar. E na última parte desse vídeo, o que mostrava? Era um homem que ele estava no telefone, assim, falando: não, eu aceito, tá tudo certo aqui no contrato, não sei o quê. E aí eu tava vendo uma outra pessoa, um outro homem, de terno, assim, no outro lado do telefone, e ele com uma carinha maliciosa, assim, né? Então tá, pode ter certeza que vai dar tudo certo. E aí o que ele tava fazendo, esse carinha de terno? Ele tava fechando, tipo, um contrato kármico, de tipo um divórcio espiritual com a chama gêmea. E aí, esse foi a última parte do vídeo que eu vi no meu desmembramento astral. Então, o que isso significa? Que sim, os contratos kármicos podem não ser gerados em concordância de você com a sua outra chama gêmea. Inclusive, provavelmente isso será impedido. Mas você pode ter feito contratos kármicos com a orientação de outras pessoas, de outras forças, energias, sei lá o que seja, sabe? Votos, pactos, que seja, gente. Que foi feito, obviamente, em um estado de ego, um estado de desespero, que você não sabe, de uma forma inconsciente ou não. E aí o que acontece é importante você observar os fatos. Se toda vez que as chamas gêmeas estão em um estado que elas não podem estar juntas, em união, eles estão em desalinhamento e o universo separa vocês, mas você continua, sei lá, de uma forma que você sente que está fora do seu controle, que você continua obcecada por essa pessoa, você não para de pensar nela, e você já anulou a possibilidade de estar sob efeito de magia, ter acontecido alguma interferência externa, pode ser esse o caso. Tem algum contrato kármico que, mesmo que não tenha relação direta com a sua chama gêmea, está afetando alguma coisa em relação à sua chama gêmea. E aí, gente, o que eu recomendo nesse caso? Obviamente, você terá que encerrar esse contrato kármico, tá? E a não ser que seja um contrato kármico que foi divinamente guiado. E, gente, veja bem, é que as pessoas têm uma forma muito negativa de ver a palavra karma e contrato kármico. Mas essa é a opinião impopular da Mika. E do meu aprendizado, da minha experiência. Se há um tipo de contrato kármico, quer que seja, que estava no plano divino, que já foi acordado de uma forma espiritualmente elevada, com a ajuda dos mentores, etc, etc, antes de você encarnar, o que eu recomendo cara, passe por esse aprendizado difícil. Passe por esse aprendizado difícil. Porque o que acontece é que a gente não tem uma visão abrangente das coisas quando a gente encarna. Obviamente, a gente passa pelo véu do esquecimento. Então, a gente perde muitos aspectos que
que são importantes e necessárias para nossa evolução da alma e para o nosso crescimento. Então, o que eu peço a vocês, se vocês vão fazer isso, faça isso no astral. Oh my god, gente, tem uns carcará que tá passando aqui, não sei se é carcará, gavião, e tá passando aqui loucamente, 1, 2, 3, enfim. Como é que eu encerro um contrato kármico? Essa é a pergunta que vocês devem estar fazendo. Peça ajuda aos seus mentores para levar vocês no astral, no plano espiritual, para vocês terem uma revisão, se vocês puderem, com a sua chama gêmea também junto, ter uma revisão de caminhos, tá, em relação a elas, e aí vocês vão fazer essa revisão lá no astral. Não façam isso, gente, aqui no plano terreno. E eu sei que vai ser uma opinião, de novo, impopular, mas eu prefiro que vocês não façam isso com o intermédio de pessoas aqui do plano terreno, porque tem a possibilidade de levar ao engano. Então, faça isso no astral, com a supervisão dos seus mentores, com a supervisão do conselho kármico, quer que seja, com a sua chama gêmea lá no astral. Porque aqui a nossa consciência é pequenininha, é limitada, a gente não consegue ver tudo. E aí você pode estar encerrando o contrato kármico em prol e em bem maior de todos os envolvidos. E aí o que acontece? Como, por exemplo, as pessoas que vão cortar o cordão com essa pessoa. E aí o que acontece? Piora as coisas, tá? Então não façam essas coisas arriscadas e façam isso de uma forma madura, tá? Terceiro ponto, gente, falta de discernimento. O que eu quero dizer com isso? É muito provável que você esteja ligado com essa pessoa também, porque você está pegando e se apropriando de sentimentos, emoções, pensamentos que não são seus, são de outra pessoa, é da sua chama gêmea. Isso é muito importante, principalmente se você é empata, se você é médium, se você tem um pouco mais de sensibilidade, e principalmente se você é uma pessoa traumatizada e tem esses aspectos, que é o meu caso também. Porque eu tô falando da pessoa traumatizada? Porque a Mika tem PhD em trauma já, né? É porque a pessoa traumatizada, ela se desliga muito fácil do próprio corpo. E aí, como a mente dela foi criada, programada para externalizar a consciência dela, a fim de ter uma forma de estar sempre alerta ao mundo externo, o que acontece? A pessoa que é traumatizada é um pouco mais mediúnica, por exemplo, ela pega os sentimentos, as emoções, as energias externas fora dela e ela se apropria delas. Então, considere essa possibilidade de você estar não discernindo o seu pensamento, o seu sentimento, a sua própria consciência da de outra pessoa. E isso acontece muito, principalmente pela nossa própria permissão, sabe por quê? Porque isso é uma coisa que eu vou falar depois no outro ponto. Porque a gente tem essa ideia, o conceito de chama gêmeas, ela é perigosa. É perigosa. Porque quando a gente começa a bolar essa ideia de que nós somos a mesma consciência, viemos da mesma essência, o que é que seja, você começa realmente, inconscientemente, a querer realmente pegar as coisas da outra chama gêmea pra você. E aí o que acontece? Isso vai bater na sua bunda depois, porque aí quando essa pessoa estiver desgostosa, deprimida, com saudade de você, e você querer se desligar, você fala, por que caralhos, por que, o que tá acontecendo? É porque provavelmente você está pegando uma coisa que não é sua. E aí a sua chama gêmea tá sentindo coisas em relação a você e você tá achando que é você que tá sentindo. E isso impede vocês de se desligarem dessa pessoa, obviamente. Então entre em contato com seus próprios sentimentos. A primeira parte, aprenda a entrar em contato com o seu sentimento. E isso é importante e está ligado também com estar vivendo o momento presente. Fique presente no seu corpo, na sua consciência, sinta o que é seu e você vai perceber que existe alguma diferença. Às vezes a gente sente uma dor, às vezes a gente sente uma nostalgia, ou vem um pensamento sobre essa pessoa, e não é a gente, não vem da gente. Isso é ainda mais importante com chama gêmea, porque é o que eu falei do cordão energético. O cordão energético entre vocês é muito forte, então é muito fácil essa pessoa acessar o seu inconsciente e você acessar o dela, entende? Então isso é uma coisa que você tem que tomar cuidado. E aí, essa é a questão. A não ser que você queira sentir as coisas dela, então eu não posso fazer nada. Quarto ponto, emaranhamento. O que isso significa? Vocês que gostam de constelação familiar, vocês provavelmente estão mais acostumados com esse conceito. Eu não tenho muita bagagem, assim, de constelação familiar, mas isso veio de uma tradução que eu busquei de outro conceito, outra expressão, que aí sim eu conheço bem, que se chama Enmeshment Relationship. E esse Enmeshment Relationship pode ser traduzido como relacionamento emaranhado. Eu vou botar aqui uma definição traduzida para vocês verem se não é exatamente o caso
que aconteceu com vocês. Uma pessoa que está em um relacionamento emaranhado está tão excessivamente conectada e precisa tanto atender às necessidades da outra pessoa que elas perdem o contato com suas próprias necessidades, com seus próprios sentimentos, desejos e metas, explica Roberts. Frequentemente, apenas o pensamento de estar sem essa pessoa pode produzir ansiedade. Então, veja bem se não é isso que está acontecendo, porque esse é um dos maiores problemas. Veja bem, gente, eu vou explicar o que foi que aconteceu provavelmente com muitos de vocês, e isso está gravado no inconsciente de vocês. A maior parte das pessoas estão levando vocês a verem a relação de chamas gêmeas de uma forma que, na verdade, não está aproximando a união de vocês. Na verdade, ela está acentuando o trauma de relacionamentos possível que você tem, fortalecendo traços de codependência. Então, o que acontece? Em vez de você se libertar deles, e você pode ver na sua própria vida factualmente, não estou falando que, não estou assumindo que é isso que aconteceu, mas o que eu vejo, as pessoas relatam, as pessoas falam das histórias delas. Elas estão se afastando cada vez mais da chama gêmea. Quanto mais elas começam a aplicar o conceito de chama gêmeas, mais elas começam a se afastar. Aí eu fico só olhando e observando, né? E aí isso aconteceu comigo também. E aí, como eu sou uma pessoa muito racional, eu já peguei mais cedo. Mas as pessoas aí devem estar, tipo, 5 anos nessa mesma coisa. Ah, eu continuo a afastar essa pessoa, eu não sei porquê, não sei porquê. O que acontece, gente? É óbvio que isso vai afastar. É óbvio que isso vai afastar. Porque as pessoas estão incitando vocês a entrarem no estado que se chama de perseguição. Então, vocês se tornam perseguidores. E como eu falo no... Eu vou deixar o card aí desse vídeo. Como eu falo nesse vídeo aqui, o estágio de perseguição não é nem um estágio, na verdade. Por isso que eu não coloco ali estágio de perseguição entre chamas gêmeas. Eu coloco perseguição kármica entre chamas gêmeas. Porque perseguição, em si só, é uma coisa kármica. É karma. É simples. É karma que vocês estão gerando, que não precisava acontecer. Por isso que o universo separa, antes das duas pessoas, no estado de ego, gerarem karma entre si. Então, se você continua preso e vocês dois, mutuamente, ou não, ficam presos um com o outro por causa da inconsciência de vocês, uma hora isso vai começar a virar uma bola de neve e gerar karma entre vocês. E aí o que acontece? Essa coisa da perseguição. Porque o universo continua tentando separar vocês de todas as formas possíveis, mas vocês, pelo livre-arbítrio, não querem. E karma é o quê? Karma, na minha visão, é a explicação mais sucinta e mais lógica que eu tenho do que é karma. Karma é uma escolha do ser humano. Karma é uma escolha do ser humano e logo não é uma coisa natural, não é uma coisa plantada pelo divino. É uma coisa simplesmente feita pela escolha do ser humano que escolhe da forma mais dolorosa, da forma mais sofrida, aprender as coisas. E o karma também pode ser visto como um aprendizado, aquele aprendizado que a gente não quis aprender na hora, e aí a gente fica postergando e o negócio só vai piorando, entende? Porque, obviamente, o karma é o contrário do dharma. O tempo dharmático é o tempo que a gente faz os aprendizados no tempo real. E se a gente não faz os aprendizados e cumpre-os no tempo real, a gente não está no tempo dharmático, a gente está no tempo karmático. Então, veja bem se isso faz sentido para vocês. Veja pelo próprio nome, perseguição. A pessoa que é perseguidora, ela é stalker. Então ela fica perseguindo a vida e o sentimento alheio das pessoas. É isso que você quer pra sua vida? Tudo bem, eu não posso fazer nada. Mas vocês não estão ligados demais com essa pessoa porque, é porque a minha chama gêmea. Cuidado com isso, gente. Ficar obcecado por alguém não é sinal de chama gêmea, tá? Ter uma ligação forte é completamente diferente de estar obcecado por alguém. Veja aí também se é o caso do segundo ponto que eu falei, mas é provável que você tenha criado um relacionamento emaranhado com essa pessoa. E o que é uma relação emaranhada? É literalmente quando a gente faz isso que as pessoas ficam incitando de chamas gêmeas. Vocês querem mergir a consciência com a de outra pessoa. Então, isso não é saudável, gente. Se vocês estão incentivando, se as pessoas estão incentivando vocês a terem esse tipo de visão, isso pode levar vocês a um engano e a muito sofrimento. E aí você começa a querer evoluir ou permanecer em um estado de estagnação com essa pessoa, independente disso te fazer mal.
Não, vocês não querem ter uma troca, vocês querem ser essa pessoa, ou essa pessoa ser você. E é isso que acontece em relacionamentos de codependência. A gente quer que o outro adivinhe o que a gente quer, seja completamente a nossa fonte de energia, entende? E aí tem pessoas, obviamente, que vão diferir da minha opinião aqui, que vão falar que chamas gêmeas não podem, de nenhuma forma, criar uma relação dessas, relação de codependência emocional. Mas é exatamente isso que eu falo naquele vídeo da perseguição. Não tem como as duas estarem em uma relação de codependência emocional, por isso que o universo continua afastando e vai afastando cada vez mais, quanto mais vocês ficam aplicando isso. E aí vocês não entendem que vocês estão fortalecendo o ego. Seja coesivo, exercite a sua independência e se ame em primeiro lugar, gente. Você tem que se amar mais do que ama essa pessoa. Não tem outro jeito. Quinto item, devaneio excessivo. Isso pode ser uma possibilidade a se considerar se você está muito ligado a essa pessoa e você não consegue sair de forma nenhuma. Porque essa questão, né, gente? A gente que está na espiritualidade, a gente já se sente automaticamente desperto. E na verdade, não. A fato de a gente estar na espiritualidade é exatamente porque a gente não está desperto e precisa de uma ajuda extra. Então, nesse caso, somos privilegiados. Mas não somos privilegiados das massas de sermos inconscientes. Às vezes a gente tá lá lavando louça, a gente acabou de acordar, a gente vai dormir, e aí começa aquele monte de pensamentos virem. Isso é mais comum com pessoas que não meditam. Você fica pensando, rebobinando coisas na sua cabeça. E isso alimenta energia vital, óbvio. Porque você está desperdiçando seu foco e atenção, sua energia, em alguma coisa. E aí você está alimentando ainda mais a conexão com essa pessoa e às vezes você não sabe. Por quê? Porque são esses pequenos pensamentos. Pensamentos bobos que a gente não liga, mas se você for somando e acumulando, é um efeito cumulativo, realmente. O negócio deu mais de 4.000, entende? 1 milhão de pensamentos sobre essa pessoa. É óbvio que você vai continuar ligado a ela. Então, esse devaneio excessivo tá em pequenas coisas do seu dia a dia. Você tem que observar isso. Eu fico focando muito no passado que eu tive com essa pessoa, o que poderia ser, o que poderia ter sido. Fica pensando no futuro com essa pessoa. Fica pensando até no futuro em dimensões superiores com essa pessoa. E isso tem a ver também, gente, com um termo que vai ajudar muito vocês. Limerência. Pesquisem o que é limerência, né? Porque esse vídeo não tem esse propósito aqui. Mas basicamente eu vou colocar aqui um resumo, que vai vir de outro vídeo que eu vou fazer, do que seria essa limerência. A limerência ocorre quando o indivíduo se recorre à própria ilusão, projetando um amor, um sentimento, uma dor, um medo ou uma insegurança fora da realidade, na realidade. Fora do momento presente, no presente. E aí ele se distancia do seu corpo, se distancia das pessoas, se distancia de todos os objetos da realidade envolvidos, e essa pessoa, o indivíduo, sofre ainda mais pela realidade projetada dele, porque estando nesse estado, as conexões não são verdadeiramente vividas. Elas são pensadas, repensadas, reformuladas, adulteradas conforme o credo e a vontade e a necessidade desesperada da mente criadora. Eu acho importante as pessoas dentro da espiritualidade começarem a entender isso. Que muitas das coisas que a gente fica fazendo de manifestação, visualização, etc., é puro desperdício de energia. É puro desperdício de energia. E às vezes a gente está desperdiçando toda essa energia para fazer coisas que não estão nem alinhadas com o nosso propósito. Que não vem nem do nosso chamado. Porque aí, como as chamas gêmeas já têm um destino acertado e elas já têm o tempo já é muito orquestrado entre elas, você fica fazendo essas visualizações e manifestações, e aí quando as coisas não andam de acordo com o que você quer, você, o ego, quer, você fica muito preso nos seus pensamentos e na sua imaginação. A sexta variável é a romantização. E isso é um problema também da pessoa que começa a ver esses conceitos. Sejam pessoas normais, gente. Sejam pessoas normais. A questão, e eu entendo esse lado, é que quando a gente passa por experiências espirituais, sejam elas dadas em formas de eventos, situações, pessoas, essas coisas ficam realmente marcadas, gravadas no nosso inconsciente de uma forma muito significativa. Mas não é porque elas ficam gravadas, gente, e que elas, sei lá, foram um cataclisma da sua mudança, o cataclisma do seu despertar espiritual, que elas precisam deixar de serem naturais. Então esse é o problema da romantização e que pode fazer você ficar muito ligado com essa pessoa de uma forma tóxica.
Por quê? Porque a partir do momento que a gente começa a romantizar demais as coisas, elas perdem o seu status de naturalidade. E quando as coisas deixam de ser naturais, elas começam a ficar muito pesadas, sabe? Então, veja se não é isso que você fez com você mesmo, sabe? O amor se tornou muito pesado por essa pessoa, o ódio se tornou muito pesado por essa pessoa, e você esquece que somos seres humanos em evolução, passando por este mistério do universo. E você já quer ter a verdade, já quer concluir tudo, e você acha que é uma questão de, sabe, vamos salvar o mundo juntos e não sei o que. E a gente tem que ver se a gente não tá idealizando demais a pessoa, idealizando demais a relação, porque aí quando a gente começa a fazer isso, o que a gente tá fazendo? A gente tá levando aquilo como uma questão de vida e morte. E aí o que acontece? Você torna aquela pessoa inteira, sem o seu consentimento, provavelmente ela nem sabe o que tá passando na sua cabeça, você torna ela a sua vida ou a sua morte. E aí quando você torna as coisas a sua vida ou a sua morte, é óbvio que você vai ficar desesperado por ela. É óbvio que você vai querer ficar pensando demais nela, porque você inconscientemente associa ela à sua vida ou à morte, então é óbvio que se você se desconectar dela, você vai morrer. Então, gente, tomem cuidado com isso, porque isso também tem a ver com o que você coloca de base e alicerce da sua vida como um todo. Vocês têm que amenizar, sabe? A gente tem que começar a amenizar e suavizar as coisas, sabe? Vivam a vida de uma forma leve. A gente pensa que conexões de chamas gêmeas, elas têm que ser vividas de uma forma intensa, mas de uma forma pesada. E quando o universo responde às nossas preces e à nossa vontade e faz a gente viver coisas pesadas e intensas com essa pessoa, aí você começa a se arrepender. Porque começa a vir um monte de coisa, claro, você gerou karma, vocês geraram sofrimento desnecessário, vocês ficaram presos, sabe? Então, tipo assim, cuidado com o que deseja, é o que dizem, cuidado com o que deseja. 7º ponto, a não expressão. Isso é uma coisa que eu vejo muito. Porque o universo disse que a gente não pode se comunicar e não separou e não sei o que. E é o que acontece. Quando a gente fica muito apegado a os pedidos do universo, não tô falando que ouça a sua intuição, é óbvio. E às vezes realmente é o mais saudável a fazer. Mas às vezes, gente, só falar, sabe, mandar uma mensagem pra pessoa, conversar com ela, isso não vai fazer mal. Entende? E o que me fez, esse foi o meu caso, e demorou muito tempo. Eu fiquei meses sofrendo com essa coisa, querendo me desligar e não consegui. Era por quê? Porque até aquele ponto, gente, não tinha chegado nem ao ponto de eu ter confessado os sentimentos dessa pessoa, ter falado. Não houve nenhuma oportunidade aberta de diálogo real entre nós dois pra conversar o que tinha acontecido, essas coisas. Então fica aquela coisa presa, entalada, não só de sentimentos, mas a sensação de uma situação não concluída, uma situação não encerrada. No seu caso da outra pessoa que não está dando nenhum tipo de brecha e realmente fala pra você, eu não quero saber, não quero falar sobre isso, a não ser que seja esse o caso, cara, seja aberto. Fale com essa pessoa, comunique os seus sentimentos, o que você pensa pra essa pessoa de uma forma obviamente madura. Não leve o drama junto. Fale realmente, abertamente, como você se sentiu, sabe? E nesse caso, se você for fazer isso, preste atenção se você não está sendo passivo-agressivo ou se você está tentando inconscientemente convencer ela de alguma coisa. Não faça isso, gente, porque isso cria... Isso é negativo, tá? Isso é tóxico. Mas dialoguem com essa pessoa, gente. De verdade, é isso que eu recomendo. Porque essa coisa, gente, da gente se abrir, ser sincero e ser honesto, não tem essa coisa de ter o tempo certo. A não ser que seja realmente uma coisa, assim, muito... Uma situação que eu não consiga pensar aqui, hipotética, que realmente é uma coisa necessária mesmo. Necessária. E isso tem a ver com a romantização também. Cuidado se você não está tendo uma falta de contato, não comunicando sentimentos para essa pessoa, na intenção dela adivinhar, na intenção do universo te provar alguma coisa, que vocês são, que o amor é verdadeiro, sabe? Não façam isso, gente. É muito feio ficar testando o universo. Eu sei que nós somos seres humanos teimosos e mimados, mas não faça isso, porque você vai ficar sofrendo, sabe? Às vezes a gente tem que escolher simplesmente o contentamento com a paz de espírito.
E seja sincero, sabe? Se você sente que, tipo assim, eu falei isso, eu fiz isso com a outra pessoa, espero que ela não esteja vendo esse vídeo, porque, sério, não. E aí eu falei pra ela o que eu sentia realmente, que eu esperava que ela fosse a pessoa certa, e eu falei tudo isso que eu sentia, sabe? Sem nenhum motivo de convencimento. E, cara, como libertou, mano. Era tão simples. Às vezes a gente fica buscando soluções complicadas e extremas, e às vezes as soluções são coisas simples, sabe? Como ter diálogo com a pessoa, falar alguma coisa que sente, canalizar o seu sentimento não expresso, se esse é o caso de, tipo, a pessoa te bloqueou, vocês não tem todos os tipos de barreiras de comunicação possíveis. Cara, canalize isso em uma atividade, sabe? Se expresse aquilo. É isso que eu iria sugerir pra vocês. E aí nós temos o último ponto, que é: se nada disso servir, gente, e isso provavelmente vai ser porque você não quer fazer nenhuma dessas formas de autoajuda, boa sorte, tá? Provavelmente o seu caminho vai ser vencido pelo cansaço, e pra isso eu só te desejo boa sorte. Eu espero que isso ajude alguém, gente. Tudo que vem aqui que eu tô falando vem mais de uma base empírica, então não pense que eu sou uma professora. Vejam no meu canal, na descrição está escrito, professora de espiritualidade, Theta Healer, sei lá. Eu não sou, tá? Então não me tratem, não me coloquem nessa posição. Eu não sou a dona da verdade, nem quero ser. Eu falo tudo isso baseado no que me ajudou, e eu faço isso pra ajudar as pessoas unicamente. E se eu ver um dia que tem uma forma melhor, ou que aquilo não era a forma certa, eu vou falar aqui nos vídeos que não era, sabe? Porque eu não quero, a última coisa que eu quero é levar as pessoas ao engano. Então é isso, eu espero que isso ajude vocês. Eu amo vocês. Vou fazer mais vídeos sobre sistemas gêmeos, mesmo que eu não goste. Eu odeio esse tema, mas eu vou fazer pra ajudar vocês. Faz parte do meu propósito também. E outro comunicado também, gente. Todos os avisos, comunicados eu vou deixar na aba da comunidade, porque se eu ficar falando isso aqui nos vídeos, vai perder tempo e ninguém vai ver de qualquer forma, eu tenho certeza. Então é isso, gente. Beijinhos e até a próxima.